Olá, concurseiras, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo com os nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público utilizando o nosso material. Hoje eu estou aqui com a Sueli, nossa aluna que foi aprovada no último concurso da Polícia Federal para o cargo de psicólogo clínico. A Sueli vai contar para a gente como foi a rotina dela e a estratégia que ela adotou para alcançar esse feito. Sueli, muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado ter esse papo conosco. E para a gente começar, então, a nossa entrevista, gostaria que você, por favor, se apresentasse ao pessoal, nos falando o seu nome completo, a sua idade também, se não for nenhum problema para você, onde você mora, a sua área de formação e reforça para a gente também o cargo e a sua colocação de aprovação. Eu sou Sueli Fontes, né? Eu sou de Salvador, né, Bahia. Eu já sou servidora pública, né? Há quase 17 anos. Tenho três formações. Então, a minha primeira formação foi em biologia. Depois, eu passei no concurso da Universidade Federal. Então, logo depois, eu fiz outra faculdade, né? Outra graduação também lá na mesma Universidade Federal. E aí, eu cursei letras. Depois de letras, eu fiz um mestrado. Depois comecei um doutorado fora do Brasil. E aí, quando eu voltei, né, veio a pandemia, veio tudo isso. Um pouco antes da pandemia, no último semestre ali, antes da pandemia, eu fiz uma seleção, né, de vagas residuais, então aí eu comecei a cursar psicologia, que foi a minha última graduação. E nesse período também eu passei na seleção de doutorado, também na Universidade Federal, né, aqui da Bahia. E aí eu fiquei cursando psicologia junto com o doutorado, né? Meu Deus! E Todo mundo fala, que loucura foi essa? Eu disse, mas na época da segunda graduação, eu acabei fazendo a graduação com duas especializações, né? Então, meio que, e coordenando também com o trabalho, né? Das pessoas, como você consegue, eu digo, né? Não sei se eu tenho uma fórmula, se eu sei explicar isso, né? Mas dá certo, né? Tem que ter disciplina, algumas coisas, né? Não deixar de ter vida social, né? Então, acho que isso também é muito importante. Então, eu acho que isso também de conseguir distribuir os horários, né, distribuir as atividades da vida, que não é só estudar para concurso, né? Eu brinco, né, quando a gente mora, não divide apartamento com ninguém, né? Se a gente deixar um prato na pia, quando a gente voltar, ele vai estar lá esperando a gente, né? Se não tirou o lixo, ele vai estar lá esperando a gente. Então, não é só, vou chegar em casa, né? Por mais que eu tenha essa também, eu digo essa facilidade, porque como eu moro, né? Digo comigo mesma, então eu não preciso ter que dividir, não faz barulho para estudar, né? Não preciso dividir Sim, espaços, então eu tenho a casa inteira para estudar, né? Tem o espaço de sim. estudos, então acho que isso também facilita. Então isso também tem esse doutorado, tanto mestrado como doutorado na área de literatura e cultura, né? Aí depois disso eu já estou, né? A gente disse que a depender do cargo, né, que você vai fazer o concurso, acho que também isso é muito importante a gente pensar, que tem algumas carreiras, alguns cargos que eles não têm plano de carreira, né? Então, no nosso caso, a gente não tem um plano de carreira, então, com 15, no máximo 20 anos, você já chegou ao topo, né? Então, Sim, já não tem mais, só vai ter o quê? Continuar a greve para ter um aumento, né? E mesmo assim não vai ser, sim. a depender, não vai ser tão significativo. Então, depois de um tempo no serviço público, né, eu digo que eu aproveitei o poder ter naquela época, né, vou continuar, né, então, na época que eu fiz, acho que foi um dos primeiros concursos, eu passei muito rápido, né, então, quando a gente passa logo, a gente, né, acho que passei, sei lá, uns 4, 5 meses estudando, tinha feito um outro que eu tinha feito a pontuação muito grande, mas não passei nem entre os 400 primeiros, então, às vezes o pessoal, como é que foi na prova? Eu digo, gente, é muito relativo, né, porque tem muitas questões, né, não sabe quem que tá Sim. fazendo, né, às vezes, né, você pode ter estudado aquilo e chega lá, cai perguntas que você, né, nossa, só essa parte aqui que eu não vi. Então, é difícil, né, e, então, como eu digo, né, cheguei digamos, nesse topo, né, nesse final aí de carreira, e, né, eu digo já, aqui já não tem mais nada o que eu possa fazer, né, que tanto, né, que Sim. você começa a fazer, né, cargo administrativo, né, então tem uma hora que você começa a repetir muito, né, então eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender coisas, gosto de estar sempre estudando, e aí quando chega um período a depender, você não tem mais para onde ir, você já passou por alguns setores do local, então você fala, né, o que é que eu tô fazendo aqui? Né, tô só repetindo a coisa, né, que eu acho que tem gente que gosta, né, tô recebendo dinheiro, para mim tá bom, né? Vou Sim. repetir a minha tarefa, eu digo, eu não, esse não é meu perfil. Então, quando chegou essa última graduação, que foi de psicologia, eu decidi ir junto, né, com essa situação de já estar praticamente no final da carreira, só tenho mais, em 2 anos, né, chego ao fim. Então, eu decidi, né, foi um curso que eu sempre quis fazer, há muito tempo queria fazer psicologia, né, mas eu sempre dizia, não, eu vou ter que parar para estudar,
porque eu também só queria fazer na Universidade Federal, eu não queria fazer minha privada. Aí surgiu essa oportunidade de testar como vagas residuais, acabou que eu consegui a aprovação, e foi um curso que eu gostei muito, né? Então eu falei assim, ó, né? Eu vou ler essas duas coisas, né? Uma graduação que eu gostei, que eu acho que é uma área bastante interessante, né? Que a psicologia é muito vasta. Sim. Então, às vezes a gente começa, vai fazer o concurso, né? Tem um edital lá que tem as atribuições, aí você vê para tudo. Você fala, gente, qual é a formação que você sai preparado para tudo, né? Em qualquer área você vai ter um nicho, um Sim. foco específico ali. Então, eu comecei a decidi começar a fazer, mesmo achando que eu ainda não estava preparada, né? Porque esse ano eu defendi o doutorado no final do ano passado, já na semana ali de Natal, e então entreguei a versão final esse ano, né, em fevereiro. Então já estava começando a ler algumas coisas, né? No ano passado eu já tinha a assinatura do Estratégia, mas era essa coisa, né? Tinha que dar atenção à faculdade, que tinha que terminar, porque eu terminei em setembro a faculdade, tinha que terminar a tese, tive que viajar ainda para fazer coleta de campo, né? E ir para outro país e tal. Então, era muita coisa. Então, eu falei assim: eu estou testando aqui, né? Estou estudando, né? Então, não é que eu não estava estudando nada, né? Sim. Estava estudando, mas assim, não estava focando. Então, esse ano eu falei: não, esse ano eu vou entregar, acabou a graduação, né? Pensei, não, vou começar logo a atuar. Disse, não, vou voltar, né, para minha vida de concurseira, estudar, e aí depois disso eu volto e faço especialização na área, né, dentro da psicologia. Então eu comecei a testar, né, eu fiz o primeiro, eu acho que esse o da PF foi um dos primeiros que eu fiz, porque eu fiz duas provas em maio, né, depois o da PF acho que foi final de junho, se eu não me engano, e eu fiz, tanto que as pessoas falaram, você marcou, eu falei assim, gente, eu estou testando, estou reaprendendo a fazer prova, né? Porque concurso tem muito disso também. A gente vai estudar, vai responder questões, mas é ali na hora que a gente entende. Então, eu digo que essa foi, é, nem esperava que fosse ser aprovada, né? Porque foi a minha pior discursiva, porque era um período que eu ainda não tinha aprendido a separar esse tempo, né? Eu tenho que fazer as provas, tenho que voltar para conferir o que eu fiquei em dúvida, que eu não marquei, e depois eu tenho que fazer a discursiva. Então, eu tinha aquela ideia, não, eu tenho que fazer a discursiva, né? Perfeita, vou ter que passar, e aí quando chega no final, você já não tem tempo de, né, Sim. de concatenar as ideias, de fazer uma revisão, então eu falei assim, a pior discursiva que eu fiz nesse período foi essa. Eu falei assim, ainda não sei como conseguir, né, alguns os pontos para poder ser aprovada, né, que foi nesse caso, eles aprovaram até 9 vezes o número de vagas, então era uma vaga, e eu fiquei na oitava posição, né. Eu digo, se Sim. tivesse, nesse período, eu já tivesse aprendido, né, que tem que separar, que a gente não precisa fazer um rascunho lá perfeito, né? Então, com essa técnica de você ir fazendo prova, você já aprende. Então, hoje eu já não faço, né? Eu lixo os tópicos e eu vou direto né, para a folha de resposta e Sim. consigo escrever um texto. E eu pensava, porque eu perdi tanto tempo, né? Naqueles primeiros. Mas é isso, né? É Concurso viver reaprendendo. sim, você vai aprendendo. Eu digo assim, a gente aprende a fazer concurso, né? E eu já tinha muito tempo parada sem fazer concurso, porque eu vou fazer 17 anos no serviço público, então, né? Claro que eu não parei de estudar, estudei outras coisas, outras graduações, né? Mas, assim, Sim. é diferente, né? Tanto Sim. com as pessoas da área do direito, eu digo, para vocês é muito fácil, né? Porque toda prova que é direito, não, mas a gente não faz direito para concurso público, né? A gente estuda direito, um foco é totalmente diferente do que fazer um estudo voltado para concurso, né? Porque Sim, tem a com depender da certeza. banca, vai ter pegadinha, tem algumas você tem que decorar coisas, então é diferente, né? Você tem mestrado, doutorado. Por que não fazer um Sim, concurso para professora universitária, por exemplo, ao invés de tentar a carreira de psicólogo na Polícia Federal, que a gente sabe que é um desafio, né? Você vai trabalhar com a saúde de pessoas que trabalham em situações de alta pressão, né? Então, é muito trabalho. Me diz um sim. pouquinho o motivo da sua escolha. Teve alguma situação ou alguma inspiração para você decidir pelo edital da PF? Ou foi algo que você fez para testar e acabou dando certo? Especificamente o da PF foi um dos que eu fiz para testar, né? Porque depois de tantos anos, né, já com. A gente tem, por mais que não tenha incentivo, o plano de carreira, a gente tem incentivo à qualificação, né? Então, pelo doutorado também a gente já. Então, um dos motivos também que fui fazendo doutorado é porque também ele dava um aumento salarial, né? Que não me deixava feliz, mas me deixava menos, né? Menos satisfeita. Esses aumentos também servem para bancar as viagens, né? Sim, E terceiro não é nada barato, né? Porque tem passagem, tem hospedagem, tem várias coisas.
E por não optar pela carreira acadêmica, isso é engraçado, eu digo, né, estou me aposentando da carreira acadêmica, né? Aí o pessoal brinca, você está participando tá na coordenação de um congresso grande que vai acontecer esse ano, como é que você se despede da carreira acadêmica assim? Então, eu tenho, né, como eu falei, fiz muitas graduações, né? Então, antes disso, eu já estava dentro do ambiente acadêmico, porque eu fiz curso de dança livre, né? Então, eu fui fazendo outras coisas. Então, faz muito tempo que eu estou dentro da mesma universidade. E aí, dentro da universidade, você convive com docentes. Então, eles ficam. Ontem mesmo, a gente está tendo congresso também essa semana da universidade, então estou encontrando algumas pessoas, né? Porque eu mudei de unidade faz pouco tempo, eu estava em unidade de ensino, agora estou em pró-reitoria. Então, aí eu reencontrei alguns, né, alguns professores, e todo mundo vem. E aí, você vai fazer concurso para docente? Eu digo, não, não vou, vocês já sabem disso, né? Eu não pensei, mas como é que você faz doutorado e não quer fazer concurso para docente? Eu digo assim, primeiro que eu acho o ambiente acadêmico, né? Eu acho bastante ansiogênico, né? Então, você falou agora de pressão. A Polícia Sim, Federal é pressão, mas a universidade também tem uma pressão. Né? Então, a gente tem, assim como em cargos de polícia, né, de segurança, tem índices de suicídio alto, e universidades também tem. Então, essa é uma questão, então, lidar com pressão, com pessoas em pressão. O meu estágio mesmo, eu fiz dois dos meus estágios, eu fiz no serviço médico da universidade. Então, a gente vê sempre, né, o tempo inteiro aparecendo casos de pressão. São pressões diferentes, mas são pressões que também levam a situações extremas, né? Como a pessoa não aguentar aquela pressão e, né, achar que a solução é dar um fim ao sim. sofrimento, né? E então isso, né? Então, como eu digo, esse ambiente de universidade, eu acho que ele é bastante, né? É bastante adoecedor. Inclusive, eu, como servidora, fiquei doente, né? Teve um período que eu me afastei, eu fui fazer um doutorado. Aí eu dizia, por que você vai fazer o doutorado? Eu digo, para não morrer. Porque eu tinha parado 3 vezes na mesma semana em emergências de hospitais diferentes. Então, é muita pressão, é muita competição. E eu digo assim, eu não quero isso para minha vida, sabe? Eu quero trabalhar com a coisa que eu goste, mas também assim, acabei no meu trabalho, eu vou para minha casa e tipo, me desligo. Né? Não quero. E você vai ser docente. Então, docente, eu digo que você está sendo docente o tempo inteiro. Ainda mais nesse período agora de tecnologia, né? Que todo Sim. mundo descobre qual o número do seu telefone, descobre seu WhatsApp. Então, eu também estava conversando com uma. E ela dizendo: Meu Deus, final de semana, né? Me mandaram um monte de mensagem. Eu digo: Você responde? Ela, agora eu não respondo mais. Mas eu respondia, né? Então, minha ex-orientadora, ela dizia assim, às vezes: sábado e domingo eu só vou conseguir esse trabalho na segunda, porque sábado e domingo eu tenho 17 artigos para ler. Porque tem os meus orientandos que vão participar de um evento e eu tenho que ler os artigos de todo mundo. Então eu falei assim, né, eu não quero ter essa vida também de, para que você consiga um aumento, você às vezes é obrigado a escrever um texto, é obrigado a fazer uma determinada pesquisa e com um período muito pequeno, né, sem recursos, né. Então tem muitas condições que eu digo assim, não que eu não gosto de dar aula, né, gosto já dei aula, fui professora de curso de dublagem, de tradução para dublagem, tradução para legendagem, e na própria formação acadêmica, né, no mestrado e doutorado, a gente também tem que ir para a sala de aula, né? Então, no mestrado, você, quando não é bolsista, porque eu era servidora, não podia ser bolsista, eu tinha que dar aula de um terço, né, do semestre de uma disciplina, e no doutorado você dá 2 disciplinas. Então, estar dentro de sala de aula era algo que eu gostava, né? Gostava do contato, dessa troca, né? De trazer coisas que as pessoas, né? Eu trabalhava com um país que, por mais que seja fronteira com o Brasil, né, que é o Uruguai, mas as pessoas não conhecem, não sabem nada, né? Sim. Praticamente do que é o Uruguai. Ainda mais a gente que está aqui no Nordeste, né? Que não está lá no Sul, tá muito longe. Então, parece que é um país que está, sei lá, em outro continente, né? Então, a gente tem esse desconhecimento. Então, como eu falava muito, né, trazia muito essa cultura, né, rio-platense, então, as trocas, assim, eram muito boas, né? Então, mas assim, o motivo é esse, né, de não optar por essa carreira docente, por conta disso, de não Sim. querer, né? Tipo, não quero ficar trabalhando 24 horas o tempo Sim. todo, não quero sentir a pressão de ter que escrever. Eu digo, eu acho que a pesquisa, para mim, as pessoas assim, como é que você consegue terminar as pesquisas? Né? Eu dava prazo, eu nunca pedi dilatação de prazo para apresentar, terminar uma pesquisa. Sempre cumpri os prazos ou até terminava antes. Eu digo, não, eu acho que em primeiro lugar a gente tem que pensar em estudar alguma coisa que a gente goste, né? Então, acho que no trabalho também. Se você está trabalhando uma coisa que você gosta de pesquisar, mas que você é praticamente, né, por conta de todos de qualificação, de todas as pontuações que tem para você conseguir um aumento salarial. Então, eu não quero ser obrigada, né, a escrever um determinado trabalho que eu sei que ainda não está pronto, mas é o que eu preciso, né? Então, acho que esse foi um grande ponto de não ir, né,
para a carreira docente, né? Agora, penso assim, Sim, talvez uma pesquisa, né? Então, tem sim. agora mesmo no CNU, que é um concurso que eu vou fazer, mas assim, não estou focada nele, porque, né, eu estou fazendo vários concursos, aí estou brincando, literalmente estou indo do norte. Então, é um concurso que eu vou fazer, claro, a gente, por mais que diga, não estou focada nesse concurso, porque tem, o CNU, ele é muito específico, né? Ele tem coisas que vão cair nele, mas que não vão servir para outros concursos da área de psicologia, né? Mas, claro, tem coisas que vão ser aproveitadas. Então, mas ali é um concurso que tem áreas, tem cargos, por exemplo, de pesquisa. Então, que seriam cargos que, se eu não tivesse nenhum outro concurso, eu estaria totalmente focada no CNU para poder tentar, né, conseguir uma dessas vagas de pesquisa, porque pesquisa é algo que Sim, eu gosto, né? Mas não nessa condição de que, né, você tem esse braço pequeno, você tem que orientar 30 sim, pessoas, né? Questão da pressão que a universidade tá, e essa disputa, né, uma disputa muito grande ali sim, de egos, né, e de pessoas que acham que o título te transforma, sei lá, em um semideus, né, não sei mais sim. ou menos o que é que tem um título. Então, não, é um ambiente que, por mais que eu digo, me deu muita coisa, né, eu brinco, escrevi até em uma parte da minha tese, né, que não, no meu memorial, na verdade, da qualificação, que eu, né, plagiando, né, fazendo uma paráfrase ali não plagiando, fazendo uma paráfrase de Gilberto Gil, né, que eu digo assim, o forbida é o compasso, né, mas o meu caminho pelo mundo eu mesma traço. Sim. Então, por isso, né, eu digo assim, vou continuar fazendo concursos, tem um agora na semana que vem, tem outro no final do mês, tem um de outubro, né, e esperando os editais aí que estão para sair, e, né, no momento que eu passar e que for aprovada naquele que eu digo assim, que vai ser vantajoso, né? Porque também tem essa questão de que quando tem concurso aqui na Bahia ou em Salvador, os salários são muito menores do que eu já ganho. Né? Então, também não é porque eu quero sair de um ambiente, porque eu quero ir trabalhar né, fazer uma transição de carreira que eu vou, né, sair de uma situação para poder piorar financeiramente minha situação e ir para Sim, outra cidade, que não tem apoio, que não tem nada disso, né? Então, sim, a gente tem que pensar também, né? Que às vezes as pessoas, vai ter um salário, um concurso, o salário é ótimo, né? Mas vai sentar o lugar. Eu digo, mas olha a cidade, né? Aí eu digo assim, eu sou a cidade, uma pessoa que sempre eu nasci na capital, né? Então, estou acostumada com toda uma vida de capital, né? Eu moro, tipo, o Teatro Castro Alves é meu vizinho, né? Eu brinco que a Concha Acústica é meu quintal. Então, é um lugar que eu tô sempre lá, né? Que a gente vai, sai daqui, a gente vai a pé. Nesses 5 minutos tá sim, lá. Então, eu sou uma pessoa que tô sempre acessando, né? Teatro, cinema, né? Shows. Então, eu não posso ir para uma cidade que essas coisas não acontecem. Né? sim, Porque a gente vai receber aquele salário e tudo, mas assim, vai compensar no final? O quanto é para você sair? Pensar nisso, né? Porque sua família fica na cidade. Seus amigos, suas amigas continuam na cidade. Então, você tem que pensar também, eu vou morar em tal cidade. Quanto é uma passagem para ir desse lugar? Para quê? Não é? Vou gastar metade do meu salário para poder voltar para Salvador? Isso vai compensar? Aí eu vou ter que vir o quê? Uma vez ao mês, uma vez ao ano, a visitar, né, as pessoas que fazem parte da minha vida. Então, eu acho que isso também é uma coisa para pensar, né? Porque às vezes a gente vai muito, não, o salário tá bom porque eu não ganho isso na minha cidade, mas tem que ver todos os custos, né? De mudança, né? De moradia, né? De custo de vida. Então, tem muita coisa envolvida, né? Não é só. Então, claro, a gente vai fazendo, vai passando, pode ser uma opção de repente, você sair, como a gente brinca de trampolim, né? A gente brinca muito que a universidade é muito um trampolim. Então, as pessoas chegam lá, aproveitam, eu digo assim, e essa coisa também, né? Vá, se a pessoa está fazendo, passa naquele concurso que ainda não é, use, né? Vá lá, fique lá. Claro, trabalhe, né? Não é para ir lá, como tem gente que quer, não, vou fazer aqui, não vou trabalhar, não. Indo para o serviço público, não tem que ter essa consciência de que se você está ali naquela função, você vai trabalhar. Você sim, trabalha na sua hora de sim, não trabalho, você organiza a sua vida para poder estudar. No exatamente. final, acho que no começo que era para dizer como era a rotina, né? Sueli, De você trouxe estudos. questões bem importantes, né, que devem ser avaliadas, inclusive, no momento, porque é isso, a estabilidade é um bom salário, mas a qualidade de vida também tem que entrar nessa balança. Queria que você contasse pra gente como foi que você organizou a sua rotina, tendo mestrado, doutorado, graduação, trabalho, enfim, tudo isso, e estudando para concurso público. Você estudava pela manhã, pela noite, quais ferramentas te acompanhavam? PDFs, videoaulas? Sim. Como eu disse, né? Eu considero que eu comecei a estudar de verdade a partir de fevereiro, março ali, que veio o carnaval também, eu falei, vou me dar uma folga, né? Mais ou menos ali, digamos ali, começo de março, né? Então, eu trabalho, mas eu tenho uma carga horária, né, de 6 horas, então isso também facilita. Então, antes eu utilizava a planilha, né, um quadro aqui em casa que eu escrevia todos os horários, né?
esse horário eu vou fazer isso, esse horário eu vou fazer aquilo, porque também, além disso, a gente não pode esquecer também da parte da saúde. Então, nessa rotina também de estudos, eu tenho que incluir atividade física. Então, antes eu trabalhava, né, trabalhei praticamente a vida inteira pela manhã, né, claro que quando tinha disciplinas eu tinha que fazer aquela reorganização de horários, como eu estudava e trabalhava dentro da mesma universidade, também facilitava, porque quando eu fiz letras, eu atravessava a rua e estava no outro prédio, então tinha aula e voltava, então era super fácil. Então, como eu disse, esse ano, então, eu digo, fui me desligando da vida acadêmica, embora eu ainda esteja ligada ao congresso que vai acontecer, que ainda demanda isso, mas esse ano, nessa nova unidade, que em maio, né, ainda teve isso. Eu tinha voltado de licença por conta do doutorado, voltei em janeiro. Então, em janeiro mesmo, na primeira semana que eu cheguei, eu já recebi um convite para ir trabalhar em uma pró-reitoria. E aí, né, fiquei até maio, mais ou menos, negociando, foi quando eu saí de férias também. E aí voltei. E aí, quando eu voltei para essa nova rotina de um outro horário, né? Então, eu passei a estudar, a trabalhar pela tarde. Então, pela manhã, é, isso também depende muito, né? Porque, como eu disse, não é só demanda de estudo, né? Às vezes tem Sim. vida, tem coisas que acontecem, né? Tem médico, né? Tem exames, tem outras coisas. Mas, geralmente, assim, eu sempre fui de estudar muito pela noite, né? Então, eu prefiro hoje trabalho, né? Até as 19 horas, volto para casa. Então, essa mudança de local também se deu porque eu vim para um local mais perto. Então, hoje eu vou a pé, né? Então, isso para mim Nossa, também é qualidade de vida, porque eu já estou me exercitando também, né? Eu não fui para academia, mas eu fui trabalhar a pé e voltei a pé. Então, eu chego aqui, chego uns 15 minutos máximo, né? Em casa. Então, aí, né? Eu vou chegar, claro, fazer as coisas, tomar banho, né? Organizar a rotina. Eu digo assim, que eu fico assim, eu vou me alienar da vida, né? Política da vida, do que está acontecendo no Brasil, mas eu não consigo, ainda mais num período como esse, agora, dessas últimas semanas. Digo até a semana que vem eu não vou conseguir, né? Estar sossegada, preciso acompanhar o que está acontecendo. Então, às vezes, né, eu demoro ali, jantando um pouquinho, demorando um pouco mais para poder ficar vendo, né, alguns vídeos, alguns canais, lendo algumas coisas. E aí, geralmente, eu gosto de estudar a partir das 9 horas, 9h30. Também, às vezes, tem as mensagens acumuladas durante o dia, que às vezes o trabalho não dá para responder nada, eu vou respondendo. Então, acho entre 9 horas e 10 horas, mais ou menos, é a hora que eu começo a estudar. Aí tem gente que fala, mas isso é hora de dormir. Eu digo, mas assim, eu nunca funcionei desse jeito. Então, se eu estudar durante o dia, eu posso estudar 5 horas seguidas. Não vai ser o mesmo aproveitamento se eu estudar 2 horas pela noite. Porque de noite não tem distração, né? O meu prédio já é bastante silencioso, né? Porque é muito difícil acontecer algum barulho, muito, muito, muito difícil mesmo. A minha rua também é super tranquila, né? No máximo um barulho de carro, né? Passando. Então, isso me dá tranquilidade. De noite, né? Mesmo assim, de dia eu não consigo me concentrar. E também agora eu não tenho, porque de manhã eu tenho que ir para academia também, né? Na volta eu tenho que fazer coisas da casa, né? Agitar as coisas, organizar a vida. De tarde eu trabalho, de noite, isso geralmente 8h30, 9, às vezes 10 horas. Então eu vou estudando, né? Às vezes eu estudo até 2, 3 da manhã, às vezes eu vou até 4. Por quê? Porque agora eu posso dormir até mais tarde. Então, às sim. vezes eu acordo, né? Tem dias que tem aula na academia 6, às vezes 7. Então, eu vou para essas aulas, às vezes eu volto, durmo mais um pouco, né? E vou trabalhar. Então, hoje eu estou preferindo estudar nesse horário de noite, madrugada, porque é o horário que eu consigo render. Então, a coisa que eu uso também, para psicologia é muito difícil sair uma trilha estratégica, né? Que é uma ferramenta assim que eu aprendi no Uhum. estratégia que eu gosto dela, né? Então, como não sai, então tive que aprender a montar minha própria trilha. Então, né, eu peguei uma base de uma trilha que ela é muito boa, então eu já fui entendendo, você vai fazendo tanta quantidade de leitura, você volta e revisa, né? Deixa os dias só para questões. Então, eu sempre, né, tenho aquele período lá de mais ou menos de 1h30 dedicada a cada disciplina, então eu já sei mais ou menos a quantidade de páginas que separa. Então, quando eu vejo a apostila, sei lá, de 200 páginas, então, eu digo assim, aqui dá para 3 dias de estudos, né? Então, eu já marco lá 3 dias e vou ver as páginas, né? De tal página, e coloco lá na minha trilha o que é que eu vou estudar. E sempre coloco questões, né? Então, hoje já não estão. Também depende muito disso, né? De qual é o concurso que está perto, qual é o concurso que não está Sim. perto, porque às vezes a gente tem tempo de ler o PDF completo. Então, eu prefiro sempre ler o PDF completo. Mas quando o concurso está muito perto, e ainda mais você vai fazendo outros no caminho, então o seu foco, eu digo assim, você vai mudando, né? O foco até esse, eu fiz esse. Acabou esse, mas tem outro aqui que é um foco meu também. Então você vai ter que reorganizar, porque não são as mesmas disciplinas que caem, né? Então vai ter que fazer essa adaptação. Sim. Então aí eu fazendo essa mudança, mas eu tento estudar pelo menos entre 2 a 3 disciplinas cada noite. Né? Como eu digo, tentando assim 1h30. Claro que tem algumas que você pega um assunto lá que são, sei lá, 18 páginas, né? É difícil, mas às vezes acontece. Tipo, essa semana eu estava Sim. estudando legislação.
legislação, e tinha uma apostila completa que tinha 18 páginas. Então, eu leio 18 páginas. Então, às vezes, eu digo assim, eu vou fazer 30 questões. Né? Então, eu boto 30. Ou então, eu digo, eu estudei quanto tempo? Sei lá, 40 minutos. Eu digo, eu vou fechar uma hora. Então, eu estudo com cronômetro, né? Ainda tem isso? Então, eu sei exatamente o que eu estudo. Eu falo, como é 1 hora e meia? Não, porque eu ligo o cronômetro. Se eu pausei para qualquer coisa, eu também dou pausa no cronômetro. Sim. Levantei, sei lá, fui beber água, fui comer, eu dou pausa no cronômetro. E eu também marco as questões nessa trilha, as questões a quantidade de erros e a quantidade de acertos. Quando, né, não é o caso agora, porque agora eu estou fazendo, né, os concursos muito, né, eu digo, a cada 15 dias praticamente estou fazendo uma prova, então agora eu não tenho tempo mais de voltar para fazer o limpa-erro, né? Então eu não estou conseguindo voltar. Mas eu acho assim que às vezes quando a gente erra, eu sempre tive isso, quando eu erro, parece que eu consigo entender mais. Que tipo assim, não me choquei, por que eu errei isso aqui? Porque foi que eu não prestei atenção, né? Essa semana corrigindo o gabarito de um concurso que eu fiz, e aí quando eu olhei, eu falei assim, nossa, por que eu errei isso aqui? Era uma questão que, tipo assim, a questão estava me dizendo que era aquilo, mas não era apenas aquilo. E aí eu falei, não, mas, né, pensei, não, mas não é só isso aqui, não. Então isso aqui tá errado. E depois eu vi, gente, como é que eu marco isso, né? Sim. Vacilo, né? Porque se eu tivesse falado, não tem dizendo que é só isso, tá dizendo que isso aqui também está incluído. Então era uma questão que não era para ter errado, né? Então, com certeza agora, quando eu for fazer a próxima prova na semana que vem, quando eu for ler alguma coisa que não tiver nenhuma pena, nem somente, nem tá restringido, eu vou dizer não, né? Ó, a outra questão que você errou, por vacilo. E cada questão que a gente pede, né? É um pouco para não ser. Então, Bom, a rotina, faço visão mais ou menos de estudos e tento seguir essa trilha. Claro, consigo estudar todo dia? Não. Tem dias que eu estou super animada, vou lá com minhas 3 disciplinas, cumpro minha cota, e tem dias que eu não consigo passar de uma. E aí tem gente que fica, eu fico, né, me martirizando, não fico, né? Não deu, não deu, né? E pronto, não vou ficar sim. sofrendo. E também aliando a isso, eu sempre coloco atividades, né? Culturais, né? Eu faço aula de dança também lá da academia, dia de sábado eu faço aula de dança do ventre, né? Eu fazia forró, tive que sair, mas mesmo assim eu ainda vou dançar forró de vez em quando, dia de domingo, né? Projetos aqui de forró de rua, então eu gosto muito, para poder aliar, né? Saio, né, com pessoas, pessoas da família, com amigos, para poder também, né, ter Vida esse social, né? uso, Um que não adianta, às vezes você respiro. fica muito ali, focada naquilo né, e não rende. Então, eu acho, e ainda tem isso, né? As pessoas, todo mundo diz assim, você devia ser coach, né? Porque eu recebo muitas mensagens das pessoas, né, da família, amigas, pedindo, me ensina aí, eu faço tal coisa, como é que eu estudo, né? E aí, vou mais ou menos dando a dica. Então, aí todo mundo fala, você é muito focada, né? Porque, assim, eu posso ir pro forró, mas se eu não estudei naquele dia, eu vou, né? Eu não fico lá, que eu devia estar em casa, estudando, tô aqui dançando. Não, eu tô lá dançando, estudo. Quando eu chego em casa, eu estudo, né? Aí Sim. o povo, mesmo se você tiver bebida ou você veja, estudo, né? Estudo sempre. Então, claro, como eu disse, tem dia que eu não estudo, mas assim, no dia que eu tô focada, eu saio, não deixo de sair, né? Às vezes por conta disso, claro, reduzi bastante. Então, eu já não saio, não posso sair todo final de semana, mas, né? Nem que seja ali a cada 15 dias, uma vez ao mês, eu vou para um lugar. Claro. E na volta, a depender do dia, né? Do horário que eu volte, eu ainda consigo estudar, né? Porque, claro, Sim. eu falei, eu estudo à noite, né? Então, quem estuda pela madrugada vai chegar no horário, então é meu horário de estudos, né? Então, não é porque eu Sim, dá saí que eu vou certo, deixar de né? estudar. Dá certo. Então, eu estudo. E- Então, eu faço um equilíbrio, né, entre Sim. vida, entre relações, que eu acho que isso também me dá estrutura. E outra coisa também que, assim, quando eu vou fazer uma prova, que eu acho que isso me atrapalhava muito, né, ao longo da vida. Às vezes você vai muito focado, eu preciso passar. Né? E assim, claro, a gente quer passar, né? Quem é que gosta de estudar para concurso, né? Eu acho que ninguém gosta. Né? Não é uma coisa boa, não é uma coisa prazerosa. Eu moro numa cidade de sol, de praia, né, de festa. Então, às vezes, eu abro a janela e vejo o sol super lindo lá no dia de domingo, mas assim, eu tenho que estudar. Então, quando eu ia para a prova, eu dizia, não, eu tenho que passar agora, que eu não quero mais essa vida. Mas não, né, infelizmente não é assim. Então, às vezes, a gente faz uma pontuação muito alta. Então, nessa temporada agora, eu já fiz pontuações muito mais altas do que a da Polícia Federal. E não passei. Né? Então, Sim. é, E faz você parte, vai, né? aí você fala, às vezes você vai ficar, você faz uma prova, você fica desanimado, né? Poxa, né? Eu não fiz, eu tô fazendo menos de 75%, né? Não vou passar nunca, né? Que às vezes a gente tem essa ideia e às vezes E você dá passa, né? certo. Porque tem muitas questões Sim. E envolvidas aí, Sueli, né? Sim, você deixou aqui diversas dicas práticas, né, aos concurseiros, só por conta do tempo que a gente tem, que já está sim. acabando. Eu queria então que você deixasse uma mensagem pessoal aos concurseiros que também estão sonhando com uma aprovação. Eu acho assim que fazer concurso, né? Eu chamo de projeto de vida, né? Então, projeto que você precisa, então, um projeto de vida
ele vai ter etapas, né? Então, eu acho que a gente se organizar, né? A gente ter foco, né? Não sair atirando para todos os lados, que isso também eu acho que acaba sendo um grande erro. Então, você tem uma formação específica, então tente focar nos concursos da sua formação específica, né? Claro que também, para mim, como eu disse, eu já sou servidora pública, é mais fácil eu conseguir bancar as minhas viagens. E essa não é a realidade de boa parte das pessoas que fazem o concurso, né? Mas, de repente, tem um concurso na sua cidade, até que não é nem aquele concurso que você quer, né? Mas você pode fazer, né? E usar esse concurso como, é, digamos, como a sua agência de fomento para Sim, bancar os seus outros concursos, né? E estudar sempre, né? Também não esquecer de ter vida, né? Social, né? De cuidar de você, porque não adianta estar cheio de conteúdo e estar com um monte de coisa que você não consegue, né, resolver, tá perdendo momentos, né? Porque os momentos também passam, né? Então, às vezes, eu tenho que estudar, não vou para o aniversário de uma pessoa da minha família, né? Então, eu hoje não faço mais isso, né? Eu vou e na volta, né? Aí, eu gosto de beber, quero ir para a festa para beber. Não, mas assim, você tem que estudar, né? Então, vá, sim, tome uma cervejas, né? No máximo, dança um pouquinho, converse um pouquinho, volte para casa e estudo. Eu acho assim que também não desistir, né? Não desanimar, porque faz parte, né? Como eu disse, às vezes você sim. faz o concurso, você sabe muito bem, você não passa, e às vezes você faz o concurso, você nem foi tão bem, e você consegue pelo menos estar ali naquela lista, né, na expectativa de ser aprovado ou aprovada. E outra coisa também que eu acho que assim, se você decidiu que vai fazer concurso, né? Bote isso aí como sua meta, né? Vai ser minha meta, não interessa se eu vou levar aqui 1 ano, 2 anos, mas vai até o final. Por quê? Porque a cada concurso que a gente faz, a cada prova que a gente faz, a gente aprende a administrar o tempo, né? A gente aprende a avaliar, a não cair nessas pegadinhas, como a que eu contei que eu mesma caí, e você vai se tornando, né? Vai tendo mais bagagem. Então, o próximo concurso, então, eu nunca vá, acho que com essa ideia de que eu preciso passar nesse. Mas assim, eu estou fazendo esse porque esse aqui está me ajudando a conseguir passar no que eu quero, né? É Porque isso cada aí. concurso que a gente faz é aprendizado, né? Você tá, só a sua tarde de leitura ali, você está fazendo uma revisão de assuntos que você nem lembrava mais, que você tinha estudado e aquilo volta, né? Sim, Então, talvez também, não tem um concurso da minha área, mas tem um concurso de área geral. Não é o que eu quero, mas a inscrição tá cara, né? Uma inscrição que tá ali, né? Razoável. Faça o concurso, né? é Você isso sabe que aí. você não vai querer, não vai ser aprovado, mas eu acho que oportunidades reais, né? Fazer ali em loco, né? Fazer o teste real, eu acho que isso também ajuda bastante, né? A gente está preparado para quando chegar, né? Aquela prova que é bastante o nosso foco. E eu sempre digo assim: quando chegar a sua hora, né? Vai chegar. É isso aí, Sueli. Parabéns pela sua Obrigada. aprovação, pela trajetória que você tem como concurseira, como acadêmica. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Como você mesma disse, você vai continuar estudando. Então, eu Sim. espero te receber novamente aqui no nosso canal para mais uma entrevista. E é isso. Muito obrigada. E para você que nos assistiu até o fim desse bate-papo, fique à vontade para navegar pelo nosso canal, conferir todas as entrevistas com aprovados, mais diversas editais de concurso público. E o link para o material que aprovou a Sueli e tantos outros concurseiros vai ficar disponível aqui embaixo. Eu encerro por aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!